Capítulo 9, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que foi solicitado para dar continuidade à palavra que nós falamos sexta-feira aqui. Porém, nós vamos continuar, mas não terminar, porque eu não sei terminar, nem posso terminar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não vai terminar, porque eu não sei como é que termina. Eu não sei terminar e nem posso terminar. Só dar uma continuidade conforme a graça de Deus. Então, Gênesis capítulo 9, os irmãos estão lembrados, né? Gênesis capítulo 9, nós lemos versículo 20 e lemos o versículo, do versículo 20 ao 29, mas nós falamos no versículo 20 e o versículo 21, e no versículo 21 nós paramos. Hoje nós vamos ler o 21 e o 22. Gênesis capítulo 9. Hoje vamos ler o 21 e o 22 só. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos fora. Amém. Amém. Pode assentar. Eu preciso das orações. Eu preciso que os irmãos me ajudem em oração para poder falar a palavra de Deus. Nós somos dependentes da graça de Cristo, e nós dependemos totalmente do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. Nós falamos aqui, os irmãos estão lembrados, nós falamos sobre quando a bênção se torna em maldição. Quando a bênção se torna em maldição. Mas não é somente o que eu falei. Não é somente o que eu falei. Eu falo hoje, mas não é somente o que eu falo. Eu não sei falar. Eu não sei falar tudo. Eu não posso falar tudo. Eu não sei falar tudo. Eu não sei tudo. Quem sabe mesmo é o Espírito Santo. Quem sabe mesmo é o Espírito Santo. Então a gente dá uma palavra conforme a graça de Deus, e é muito bom quando a igreja recebe de bom grado a palavra de Deus, que serve de edificação para cada um. Crescimento, é assim que nós crescemos na fé, e é assim que nós crescemos no conhecimento e na graça de Cristo, é por meio da sua santa palavra. Então nós falamos sobre Noé, e aquele Noé que depois do dilúvio, onde nós lemos aqui nesse texto, depois do dilúvio, Noé com a sua família saíram da arca, fizeram um altar, prestaram culto a Deus, adoraram a Deus e prosseguiram. Uma família temente a Deus. Noé, um homem justo, no meio de uma geração tão perversa, tão corrompida. E Deus achou graça em
Noé. Quando chegamos depois da aliança que Deus fez com Noé, já depois da aliança, Noé, nesse texto que nós lemos, ele cometeu um erro muito grave. Ele cometeu um erro muito grave, mas muito grave mesmo. E eu lembro que nós paramos aqui sexta-feira sobre os pecados que Noé cometeu dentro da sua tenda. Nós paramos aqui, né? Pecados que Noé cometeu dentro de casa, e foi muito grave aquilo ali. Mas antes eu quero esclarecer, deixar bem claro para os irmãos, que apesar de Noé ter se embriagado e cometido pecado, Deus não rejeitou ele, não. Isso aqui eu quero deixar bem claro para os irmãos, bem, entendeu? E Deus não rejeitou Noé, não. Deus não rejeitou, Deus não condenou Noé, não. Entendeu? Lá, mais na frente, você vai ver que a história de Noé continua, e Noé continua sendo um homem justo, e ele continua andando com Deus, a tal ponto de, no Novo Testamento se faz menção de Noé. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando você chega no capítulo 11, eu quero fazer essa introdução, já estou fazendo uma introdução para os irmãos, para deixar bem claro que Noé foi perdoado e foi restaurado, e está registrado aqui, ficou registrado, o Moisés, o autor sagrado, ele registrou aqui, porque a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. Ela fala dos seus heróis, fala das virtudes dos homens de Deus, mas na hora em que eles falharam, na hora em que eles pecaram, foi registrado também, ficou registrado também. Então cada um veja como é que faz a sua história, cada um veja como é que constrói a sua história, porque na hora da falha, do erro, fica registrado também. O pecado pode ser perdoado. O pecado, quando há arrependimento e humilhação diante de Deus e a confissão, o pecado é perdoado. Mas fica uma mancha na história. Cada um, é como diz a Bíblia, quem estiver em pé, olhe, não cai. Você pode fazer tudo certinho, e glória a Deus, aleluia, mas no dia que você errar, o que você fez de certo, o povo esquece. Seu trabalho, seu esforço, seu ministério, os seus dons, os seus frutos, o seu esforço na obra, a sua dedicação, o povo esquece. Eu sei o que é isso. E eu sei o que é isso. Eu sei muito bem, conheço muito bem o que é isso. Eu estou falando porque eu sei mesmo. O povo esquece. Vão lembrar do erro que você cometeu. Agora o erro que você cometeu, nunca mais o povo esquece. Isso dói, mas é a verdade, é a realidade. Então está registrado aqui para servir de exemplo para nós. Quando os homens caíram, está registrado na Bíblia. Quando eles venceram batalhas, está registrado. E quando eles fracassaram, a Bíblia não esconde. Está escrito aqui para servir de exemplo, para servir de lição, para servir de advertência para cada um de nós, que não tem grande e nem santo demais, e nem justo demais, nem poderoso, nem super crente,
nem super espiritual que não esteja sujeito a cair. Está escrito assim: não há um homem de Deus, não há um santo, é uma expressão mais ou menos assim, que faça o bem e nunca perde. Então, nós estamos sujeitos a cair, a pecar e errar. Então está registrando aqui esse fracasso de Noé. Mas Deus não condenou ele por causa disso. Você vai ver em Ezequiel 14:14, você vai ver que o Noé, muito depois disso aqui, lá na frente, lá nos profetas, Ezequiel 14:14, Noé está entre os 3 homens mais justos da terra. Eu achei por bem trazer essa introdução aqui, pastor. Noé está entre os 3 justos, entre os 3 homens mais justos da terra. Alguém encontrou? Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Muito bem. Ele está entre os 3 justos, entre os 3 homens mais justos. E foi depois do vinho, foi depois da embriaguez. Viu? Daniel, Jó e Noé. Daniel, Jó e Noé. São os 3 homens mais justos. Daniel, Jó e Noé. Então, Noé bebeu do vinho, Noé embriagou-se, mas ninguém sabe, ninguém pode dizer que Noé continuou bebendo. Isso não significa dizer que Noé continuou bebendo, que Noé continuou se embriagando. Quem sabe nunca mais ele quis beber, ou teve mais cuidado, serviu de advertência, serviu de lição. Talvez ele continuou bebendo vinho, mas agora com prudência, com zelo, com cuidado, não se embriagou mais. Mas aqui está o primeiro registro do pecado da embriaguez, e o primeiro bêbado da história. É lamentável, mas é o que está escrito aqui. Então Noé diz aqui, versículo 21, e bebeu do vinho, e embebedou-se, ou embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então, os pecados que Noé cometeu: a embriaguez. Primeiro pecado, a embriaguez. Onde foi que ele se embriagou? Dentro da sua própria casa. Ele pecou dentro da sua própria casa. Pecados que são cometidos dentro de casa. Noé se embriagou, mas não é somente esse pecado. Hoje é que tem facilidade. Hoje há uma facilidade muito grande de se pecar dentro de casa. Irmãos, o Deus que está aqui agora, o Espírito Santo que está aqui agora, se ele não estiver comigo na minha casa, que crente sou eu? O Deus que está aqui, operando, falando, abençoando, o Espírito Santo que está aqui agora, se ele não pode estar lá na minha casa comigo,
Que crente sou eu? Se Jesus não pode entrar na minha casa, não pode estar comigo na minha casa, que crente sou eu? Qual é o céu que eu vou? Qual é o céu que eu vou? Se eu só sinto Deus se estiver no culto, eu só sinto o Espírito Santo se eu estiver aqui no clima espiritual do culto. Eu só sinto alegria espiritual se estiver no templo, se estiver no culto. Eu só tenho fogo pentecostal se estiver no culto, se estiver na igreja. Eu só adoro a Deus aqui na igreja. Eu só me alegro aqui no culto. Eu só falo em línguas estranhas aqui. Eu nunca falo línguas estranhas no meu quarto. Eu nunca falo línguas estranhas na minha casa. Eu nunca falo línguas estranhas no meio da rua. Eu não sinto Deus na minha caminhada. Que crente sou eu? A sua alegria é só aqui? O seu fogo é só aqui? A sua animação é só aqui? Você só é crente aqui? Só tem o Espírito Santo se estiver no templo, aqui na igreja? Terminou o culto, não tem Espírito Santo? Terminou o culto, não tem Jesus? Vai para casa. Que casa é a minha que Deus não está lá? E se Deus está comigo em casa, a reverência que eu tenho aqui, eu devo ter em casa, porque Ele está lá presente. Glória a Deus. Eu devo honrar a minha casa, eu devo respeitar a minha casa, eu devo ter o temor de Deus dentro de casa, porque Deus está lá. Lembra dos anjos que não quiseram entrar na casa de Ló? Os anjos preferiram ficar na praça, ficar na rua. Só foram porque Ló insistiu demais. Os anjos diziam: não, vamos ficar na praça, não entra na sua casa não, ficar na praça. Já pensou o anjo de Deus chegar e dizer assim: não, está na sua casa não, deixa eu aqui no meio da rua, aqui estou melhor. Um crente que Deus não pode estar na casa dele Deus não fala, só fala aqui na igreja. Ele só sente a presença de Deus aqui no culto, em casa nada. Eu não entendo que evangelho é esse. Que fé é essa? Eu não entendo. Aqui ele pula, aqui ele grita, aqui ele é pentecostal. Aqui ele é cheio, em casa ele é vazio. Aqui ele é espiritual, em casa ele é carnal. Aqui ele é um anjo, em casa é um demônio. Eu não entendo. Aqui ele abraça a mulher, aqui ele pega na mão da mulher, aqui parece dois anjos. Mas quando chega em casa, só Deus sabe como é que é lá. Em casa e dentro do quarto, não sei aonde. Como é que pode? Só é crente na igreja, só é crente no culto. Se você tem o Espírito Santo em você, se o Espírito de Deus está em você, para onde você for, Ele vai com você. Não importa se está em casa, se está dirigindo um veículo, se está numa rodovia, se está no trabalho, no ambiente de trabalho, se está no comércio, se está no mercado, pode estar onde estiver. Se você é crente de verdade, Deus está com você, o Espírito Santo habita em você, para onde você for. Até na hora da morte. Porque a minha mãe, eu ouvi muito a minha mãe dizer que a minha avó era morrendo, estava morrendo a minha avó, e falando em línguas estranhas, e morrendo. E morreu assim, falando em línguas estranhas, dizia a minha avó. A minha mãe dizia que a minha avó morreu assim. Só é crente
é que vai a sua casa? O que é que estamos fazendo dentro de casa? Pecados estão acontecendo dentro da nossa casa. Noé pecou dentro de casa, tomou do vinho, bebeu e embriagou-se dentro de casa. Aí vem o primeiro pecado, a embriaguez. Embriaguez é pecado? É. A Bíblia condena a embriaguez? Condena. Se você não bebe, mas só anda com bebo, mas como é que pode isso? Eu não bebo, mas eu só ando com bebo. O povo só vê eu andando com bebo. Você pode até não beber, mas se você só anda com bebo, só anda com bêbado, o que é que o povo vai pensar? O que é que o povo vai pensar de você? Você não bebe, mas só anda com bebo. Mas combina, andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Você não usa droga não, mas o povo só vê você com uma pessoa que usa droga. O que é que o povo pode pensar, imaginar? Mas o que é que faz um crente na mesa de bar? Porque eu já passei e já vi mais de um e mais de uma vez. E quando chega aqui, senta, aí eu vou pregar, pensa que eu vou falar disso aí. Eu não gosto desse tipo de coisa. Quem quiser ser assim, sei, eu sou diferente, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou diferente. Chega aqui, senta, aí me dá para pregar. A pessoa vai pensar que eu vou falar com o filho ali. Não, calma, não. Mas o que é que faz um crente sentado numa mesa? Eu não estou bebendo, irmão. E o que é que você faz assentado na mesa do bar, com o outro lá com a cerveja, outro lá com a cachaça, você sentado lá, conversando, irmão? Sai daí. Será que você não ouve uma voz dizendo assim: sai daqui, sai daí, sai daí, sai do lugar da tentação, sai do lugar da tentação. Com quem vocês andam? Com quem você anda? Está escrito assim: anda com sábio, quem anda com sábio será sábio. Com quem você anda? As suas amizades, com quem você anda? Quando a pessoa anda muito com uma pessoa, quando a pessoa anda muito com outro, o que é que vai acontecer? A pessoa vai aprender os costumes do outro e vai ficar parecido com ele. Quando se anda muita amizade com uma pessoa, um vai aprender os costumes do outro e vai ficar parecendo com o outro. Sim ou não? Sim. A embriaguez. A Bíblia condena a embriaguez. E eu disse aqui aos irmãos que nós nos embriagamos não é só com vinho, não. Não é só com bebida forte. Não é só com álcool que se embriaga, não. Se embriaga com muitas coisas. É que tem irmãos que não estavam aqui sexta-feira. Por isso que eu estou falando assim. Aqui tem pessoas que estão hoje, mas não estava sexta-feira. Você pode se embriagar com muitas coisas. Não é só com vinho, não. Tem gente que está embriagado com muitas coisas e nunca bebeu vinho, mas está embriagado. A embriaguez é um pecado que se repete na história. O pecado da embriaguez se repete na história, vem se repetindo na história. O pecado da embriaguez é um dos pecados que mais se repete hoje. Os irmãos sabiam disso? O pecado da embriaguez é um dos pecados que mais se repete na atualidade. Nunca se viu
tanta embriaguez. Quantas vidas não já se foram para a eternidade? Quantos não já foram para a eternidade? Embriagados. A embriaguez. A embriaguez. Tem muitos que era para estar vivo e estão mortos. Embriaguez. Morre e ainda mata outras pessoas. Embriaguez. Eu lembro que na minha infância, eu lembro muito bem, na minha infância, não se via uma mulher bêbada. Não se via uma mulher num bar, numa mesa bebendo. Mulher não. Uma mulher de bem, uma mulher de família, uma moça de família. Não se via não. Há 50 anos atrás, não se via não. Uma mulher num bar bebendo, num boteco bebendo, numa mesa sentada bebendo, mulheres bebendo, não se via não. Quando se via uma mulher no bar, no boteco bebendo, já sabia quem era o tipo de mulher. Já se sabia quem era o tipo de mulher. Hoje, as mulheres de bem, mulher de família, mãe de família, bebendo, assentada numa mesa de um bar, de um boteco, bebendo, pessoas de bem, mãe de família, bebendo lá. Depois chega o marido, se junta, vai beber também, bebe o homem e bebe a mulher. Aí leva a cachaça para casa também. E tem até adolescente bebendo. É proibido vender, mas levam para casa, eles bebem em casa. E tem pais ensinando os filhos a beber. E tem crente bebendo. Mas eu nunca vi crente beber, irmãos. Crente bebendo. Toma uma cervejinha. Diz que não faz mal não. Não faz mal não. Lá na geladeira dele tem de tudo. Na geladeira dele tem cerveja, tem de tudo lá. Bebe em casa. Por incrível que pareça, crente bebendo. Mas o pecado é se embriagar, irmão. Embriaguez é que é pecado. Eu quero saber se a pessoa se embriaga sem beber. A embriaguez vem a partir do primeiro gole. Eu quero saber quem é que tem o poder de se controlar. Eu quero saber quem é que tem a capacidade de estabelecer um limite. Não tem. Então as mulheres, moças, ficam embriagadas. Se encontra mulheres embriagadas, moças embriagadas e drogadas. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, não, fugir mesmo, fugir logo da aparência. É a aparência do mal? Fuja de bebida alcoólica. Não, mas o crente pode tomar um vinho, pode tomar não sei o que, fuja disso. O Espírito Santo está dizendo, fuja dessas coisas. Depois vamos ver aqui, no versículo 21 ainda. 21. Ele bebedou-se e descobriu-se Noé. Veja, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Noé se embebedou, pecado da embriaguez. Aí quando ele ficou embriagado, então qual é o próximo passo agora? Ele já cometeu um pecado, tudo dentro de casa, dentro da sua tenda. Depois que ele se embriaga, está embriagado, comete o pecado da embriaguez, agora ele faz o quê? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo?
ficou nu. Agora vem o pecado da nudez. Primeiro, a embriaguez. A embriaguez levou Noé a nudez. Olha, irmãos, do embriagado para o endemoniado, a diferença é pouca. Ó, do embriagado para o endemoniado, a diferença é pequena. Se você ler lá no Evangelho de Marcos sobre o endemoniado gadareno, a Bíblia diz que ele andava nu, está escrito lá. O gadareno andava nu. O embriagado fica nu. Aí você diz assim, mas não é todo embriagado que tira a roupa, não. Mas a nudez espiritual já está. Ele já está nu espiritual. Porque existe dois tipos de nudez. Existe a nudez do corpo, a nudez física e a nudez espiritual. Se a pessoa não tira as roupas do corpo, mas ele já está nu perante Deus. A nudez moral e a nudez espiritual. Então existe a nudez do corpo, mas existe também a nudez espiritual. Aí o endemoniado só andava nu. Quando ele se encontra com Jesus, que ele foi liberto, transformado, ele se vestiu logo. Quando chegaram lá, ele estava vestido. Então a embriaguez de Noé levou ele à nudez. Ele estava dentro da sua tenda. Dentro de casa pode tudo, né, irmão? Dentro de casa pode tudo. Ele estava dentro da sua casa, pode tudo, né? Não. Jesus não está lá? Lá também o Espírito Santo também não está lá com você? E como é que pode tudo, pode tudo, pode tudo? Se Deus está lá com você, está vendo? Não pode tudo, não. Aí ele ficou nu. Diz que Noé ficou nu. E caiu. Ele desmaiou. Porque você vai encontrar escrito aí, e despertando Noé do seu vinho. Por quê? Ele caiu, desmaiou e dormiu. Nu. Ele tirou todas as vestes. Agora eu pergunto, precisava de Noé tirar as vestes? Porque ele ficou embriagado. Ele ficou embriagado com vinho. Precisava dele tirar a roupa? Se todo embriagado aí for tirar a roupa, como é que fica? Como é que fica? Se uma pessoa que ficar bêbada for tirar a roupa, como é que fica a situação então? Mas por que Noé tirou a roupa? Além de se embriagar, ele ficou nu. Dentro da sua tenda, mas ficou nu. Será que ele não sentiu uma quentura? Será que não foi uma temperatura muito grande que ele sentiu? A Bíblia não diz. Mas será que não foi? Ele sentiu um calor tão grande, uma temperatura tão grande no corpo, que começou tirando a roupa. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim, eu vou tomar uma para esquentar. Eu vou tomar uma para esquentar. Aqui quem já bebeu sabe. Aqui tem gente que já bebeu. O álcool esquenta mesmo ou não? O senhor já bebeu muito, né? Esquenta. Beber álcool, tomar bastante bebida alcoólica esquenta. Então pode ter sido o caso de Noé, eu não sei, mas pode ter sido o caso dele. Esquentou tanto a temperatura do corpo que ele começou a tirar a roupa e tirou a roupa e caiu. E ficou caindo da nu dentro de casa. Aí vem o pecado da nudez. E é pecado? E é pecado? A nudez? Agora vamos
Já está chegando a hora de parar. Agora vamos 22. Como é que diz o 22? Para a gente ir parando por aqui. O 22, como é que diz? Vamos lá. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos no lado de fora. É pecado o filho ver a nudez do pai? É pecado a filha ver a nudez da mãe? É pecado? Um dia um irmão, um diácono, colocou um monte de criança para trás. Ele era recém-chegado ali. E o pastor colocou ele no lateral para cuidar dos banheiros. Já viu isso? Igreja grande. Igreja grande. E aquele diácono tinha sido da cidade onde eu morei. Ele se mudou para lá. E eu conheço ele muito bem. Muito prudente. Um velho muito prudente. E o pastor colocou ele para cuidar dos banheiros. Aí tinha lá, os banheiros, tem aquelas bicas, né? Aí iam os homens lá para o banheiro e davam os meninos também. Mas não acontece isso. Isso acontece, é muito, está acontecendo em muito lugar, e ninguém abre os olhos, ninguém vê, e ninguém se importa, e ninguém age, ninguém resolve. Isso está acontecendo em muitas igrejas, em muitos lugares, e ninguém está vendo, e ninguém age, e ninguém faz nada. Aí o diácono, irmão, foi assim, que é isso? Vai os homens para o banheiro, fazem necessidade fisiológica, vai para lá, e já vão os meninos de 7 anos, 8 anos, na mesma hora. Sabe o que ele fez? Voltou tudo para trás. Volta. Poxa, que é isso, irmão? Que é isso? Não. Sujeito. Não, a gente sempre vai. A partir de hoje não é mais não. Bota, deixa os homens votar. Quando eles vierem de lá, aí vocês vão. Vocês são criança. Como é que vai criança e vai os homens adultos para o banheiro? Tudo banheiro só, numa hora só, num lugar só. Agora eu quero saber quem é que vai dizer que está certo. Isso acontece nas igrejas, irmão. Aí o irmão, espera aí, vota. Eles votaram, porque ele foi dizer o pai dele, dizer meu pai. Eu sou o pai dele, pode ser filho do pastor. Foi dizer o pai. Um foi dizer o pai que é presbítero, outro foi dizer não sei quem. Votou. Quando os irmãos agora saiu, agora é hora de vocês são crianças. Aí quando os homens votam, eles falam, irmão, o diácono, só irmão, que negócio é esse aqui? Vocês vão para o banheiro, para o urinário, e as crianças vão atrás junto com vocês lá, junto dentro. Você põe a partir de hoje, não vai mais não. Você põe, eu vou dizer o pastor, vai dizer agora. E não é que for dizer o pastor mesmo? For dizer o pastor porque ele proibiu. Disse, não, menino vai, ou então faz um banheiro para os meninos. Ou faz um banheiro para os meninos, ou então é assim, e se não quiser assim, então me tira daqui. Eles podem me tirar daqui da porta, eles podem me tirar. Eu fico sentado lá, vou ouvir a palavra. Mas se me colocar aqui, é assim. Glória a Deus. E não é que foram fazer queixo o pastor mesmo? Agora eu dou valor a pastor, eu dou muito valor ao pastor que dá suporte a quem trabalha, apoia quem trabalha. Pastor que apoia a pessoa que trabalha sério, trabalha certo, cuida da obra, é zeloso, e o pastor dá suporte, ajuda e dá apoio. Eu dou todo o valor. Vou dizer ao pastor, o pastor disse como é que é, foram reclamar. Disse como é que é? O que foi que o irmão fez? É assim. Meu Deus, isso era para estar sendo feito há muito tempo, meus irmãos. O pastor disse, isso já era para ter sido feito há muito tempo, e vocês nunca fizeram. Chamou os diáconos, chamou todos os diáconos, disse, olha, o irmão chegou, chegou lá,
Você nunca fez isso não? Os homens vai com ele, as crianças vai também, tudo junto. Mas já era para fazer isso há muito tempo. Teve presbítero que não gostou, teve vergonha de chegar por aí. O pastor disse, não, o irmão está trabalhando certo. Eu vou dizer a ele que continue fazendo. Eu vou dizer a ele, vou dizer ao irmão diácono, que continue fazendo, porque o certo é certo e o errado é errado. Aí eu pergunto, quem é que tem permissão? Quem é que tem permissão para ver o seu corpo nu? Noé embebedou-se, eu estou aqui nesse versículo 21. Noé se embebedou e ficou nu lá. E entrou um filho. Entrou um filho dele na tenda, chamado Cã. Na sua Bíblia pode estar Cão, mas não é o diabo, Satanás não. É o nome do rapaz, viu? É o nome do rapaz. Tem tradução que diz cão. Na minha tradução diz cão. Cão ou cão, depende da tradução, a pessoa é uma só. Era o filho mais novo de Noé. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então Cão era o filho mais novo. Aí Noé está bêbado, Noé está caído, tudo dentro de casa, Noé está nu. E o filho entra e vê a nudez do seu pai. Quem é que tem a permissão para ver o seu corpo nu? Estamos falando de nudismo. Eu vou parar, mas esse assunto de nudismo vai muito longe, vai muito longe, vai muito longe. Não para por aqui não, vai muito longe. Quem é que tem permissão para ver o seu corpo nu, irmão? Quem é que tem permissão? A mãe pode tomar banho junto com a filha, né? Porque aqui tem mãe que toma banho junto com a filha. Uma criança vai tomar banho e leva a criança para tomar banho junto. Aqui tem. E está aqui. Pois é. Você entra no banheiro, vai tomar banho, leva a sua criança para tomar banho junto com você. Você vai tomar banho e leva o seu menino para tomar banho junto com você. Você toma, é minha filha, estou na minha casa. Quer dizer que o filho pode ver no dedo do pai? Pastores, irmãos, pode ver, né? Mas tem crente fazendo isso. Mas não vai fazer mais não. A partir de hoje você não faz mais não. A palavra veio, chegou, endereçada a você. E você não vai fazer mais porque você é crente e é obediente. A mãe vai tomar banho e leva a filha para tomar banho junto. O pai também leva o menino para tomar banho junto. E fica os dois no banheiro tomando banho. Então tem que mandar aquele diácono para sua casa então. Ele não pode mais, que já está com 98 anos. Ele disse ao pastor, se o senhor quiser me tirar daqui, pode tirar. Eu fico lá na banca sentado lá. Agora, se deixar eu aqui, é assim. E não brinque não, que tem mais coisa. Acharam de colocar ele uma vez lá na porta da consagração das mulheres. Consagração das mulheres. Era só as mulheres. Que as irmãs ficam mais à vontade para orar. E ora com a face no chão, deita, fica de face. Era só as mulheres, aquela consagração que é só para as mulheres. Aí colocaram ele na porta. E a ordem era: não deixe homem entrar. Essa era a ordem. Homem não pode entrar, não deixa homem entrar, é só as irmãs. Eu não sei se foi para testar ele, não sei o que foi. Eu sei que ele passou no teste. E ele é analfabeto, irmão. Ele não tem graduação, nada não. Ele não tem nenhum grau acadêmico, não. É analfabeto. Mas tem sabedoria que vem de cima. Tem sabedoria que vem de cima. A sabedoria que vem de cima. Colocar ele na porta, não pode entrar homem. Aí lá vem o irmão. Lá vem o obreiro. Ô irmão, o senhor pode aí chamar minha esposa? Ele disse: não, posso não.
Por que não pode? Porque é hora do pastor para não deixar o homem entrar. O pastor deu hora para deixar o homem entrar, porque é só as irmãs hoje. O senhor não pode chamar minha esposa, não. Então eu mesmo, pô, se você também não é homem, não? Não vai, não. Não entra, não. Não entra, não. Aí foram, falar para o pastor. Não tem esses irmãos que tu quer para o pastor, né? Acho que o pastor não tem nada de. O pastor não tem nada, né? Aí qualquer coisa, pastor, qualquer coisa, pastor. Às vezes, quando uma besteira, mulher, um pastor. Aí foram falar para o pastor veio. Aí o pastor veio. Ô irmão, esqueci o nome dele. É bom nem lembrar, que agora ninguém pode falar nome de ninguém. Ninguém pode falar nome de ninguém. É bom nem lembrar. E sou irmão. Mandou ele chamar. Vai chamar a irmã fulana, a esposa do irmão. Disse, não vou. Por que o senhor não vai? O senhor deu ordem para homem não entrar aí. O senhor não vai, mas eu sou o pastor, eu dei a ordem para homem não entrar. Eu sou o pastor, é para o senhor chamar. Eu sou homem, não vou. Disse, então eu vou. Não, o senhor também vai não. O senhor não vai também, porque o senhor é homem. E agora, como foi que resolveu isso? Ele não deixou nem o pastor entrar. Por quê? Porque o pastor deu uma ordem que não era para o homem entrar. Se você não deu ordem para o homem não entrar, se eu sou homem, o senhor também é homem. E se agora, como é que se resolve isso? O pastor perguntou a ele, como é que se resolve já? Deixa chegar uma irmã. Quando chegar uma irmã que quer entrar, a irmã vai e chama outra vem. E foi assim que resolveu. Aí quando passou tudo, o pastor deu um abraço nele. O pastor deu um abraço nele e começou a chorar. Então, como é que pode? Quem é que tem permissão para ver o seu corpo nu? Quem é? A minha filha, o meu filho? Não. E essas coisas estão acontecendo dentro da casa dos crentes. Quem tem permissão para ver o seu corpo nu, sabe quem é? Que tem essa permissão de ver seu corpo nu? Os cônjuges, um com o outro, no quarto. E a irmã disse ali, olhar o que? Não sei o que, olhar. E olha, irmão. O cônjuge Quer dizer, nem tem a tudo. permissão direito de ver o corpo do outro nu e mais. Quem foi? Sandra foi? Sandra foi? Aí o filho de Noé, o Cã, entrou e viu a nudez do pai. E qual foi o pecado dele? O pai que estava nu lá, ele entrou, não sabia, ele não estava sabendo, ele entrou na casa, na tenda de Noé, ele não sabia, né? Aí quando ele vai entrando, vem o pai nu. Ele pecou porque ele viu o pai nu, diz assim, que ele viu a nudez do pai. Não diz que ele descobriu a nudez do pai. É diferente. Ver a nudez é uma coisa, descobrir a nudez é outra coisa, bem diferente. Então não está escrito que ele descobriu a nudez do pai, está escrito que ele viu a nudez do pai. Quem descobriu a nudez de Noé foi ele mesmo. As pessoas é que estão descobrindo a sua própria nudez. O nudismo hoje, na cultura de hoje, no mundo de hoje, é normal andar nu,
viver nu, o nudismo aí, na nossa cultura, no nosso mundo, é normal, se tornou normal, né? Mas a Bíblia não, a Bíblia não diz assim não. A Bíblia diz que é pecado, nudismo é pecado, é a Bíblia que diz. Então, quando Cã entra, vê o seu pai nu. Ele pecou porque viu o pai nu? Não, e qual foi o pecado dele? Aí vem o terceiro pecado que foi cometido dentro da casa de Noé: a desonra aos pais. Qual foi o pecado de Cã? Desonrou o pai, faltou com respeito ao pai, porque ele viu o pai nu e não cobriu. Ele não cobriu o pai, como os outros fizeram, como seus irmãos fizeram, como Sem Jafé fez. Ele não cobriu o seu pai. Ele viu o pai nu e fez o quê? Colocou nas redes sociais. Se fosse hoje, colocava nas redes sociais. Ele viu o pai nu e saiu fora e foi anunciar, foi zombar, foi criticar, foi divulgar que o pai estava bêbado e estava nu dentro de casa. Olha o pecado aí. Desonrou o pai, faltou com respeito ao pai. Os seus irmãos vieram com a capa, os dois, sem Jafé, colocaram uma capa e vieram de costa, com os rostos virados, para não ver a nudez do pai. Olha que atitude diferente. Olha a atitude de Sem Jafé. Que atitude de crente diferente. Para não ver o velho pai nu, eles colocaram uma capa e vieram de costa, com os rostos virados, e cobriram o pai com a capa. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Não para e nem termina. Eu não sei parar e não sei como é que termina. Se o pastor quiser continuar depois, outro dia, outra oportunidade. Ele até falou, tocou um pouco no assunto aqui na cena, né?